Elas se erguem do deserto como montanhas esculpidas pela mão do tempo, imponentes, misteriosas, símbolos eternos de uma civilização que desafiou a própria mortalidade. Ao olharmos para essas estruturas colossais, somos tomados por um misto de admiração e perplexidade. Como foi possível que uma sociedade tão antiga, sem a tecnologia moderna, erguesse monumentos de tal escala e precisão? Qual era a força motriz por trás desse empreendimento monumental? A mente humana, naturalmente curiosa, sempre buscou respostas. E por séculos, uma narrativa dominou o imaginário popular, ecoando em filmes, livros e até mesmo em contos bíblicos. A das pirâmides construídas por hordas de escravos, acorrentados, açoitados sobre o sol impiedoso, sacrificando suas vidas em nome da glória de faraós despóticos. Essa imagem se tornou tão enraizada que quase não questionamos sua veracidade, aceitando-a como um fato histórico inquestionável, parte intrínseca do legado do Egito Antigo. Mas e se eu lhe dissesse que essa imagem, embora carregada de uma verdade emocional sobre a opressão, é, na sua literalidade, uma simplificação profunda e, em muitos aspectos, um mito? E se a tirania por trás da construção das pirâmides fosse algo mais sutil, mais sistêmico e, por isso, talvez até mais insidiosa? Nós estamos acostumados a pensar em escravidão através da lente de experiências posteriores, como a escravidão romana ou a transatlântica, onde pessoas eram despojadas de toda a sua humanidade, tratadas como propriedade e submetidas a uma brutalidade indizível. Mas o Antigo Egito, em sua complexidade social e política, operava sob um conjunto de regras e convenções muito particulares. Os faraós, esses reis-deuses que governavam com poder absoluto, não eram meros monarcas. Eles eram a personificação da ordem cósmica, intermediários entre o divino e o mortal, detentores de uma autoridade que penetrava cada aspecto da vida egípcia. Para eles, construir um túmulo que duraria para a eternidade não era apenas um projeto de engenharia, era um imperativo religioso, uma garantia da vida após a morte não só para si, mas, por extensão, para a prosperidade de todo o Egito. Era uma demonstração inquestionável de seu poder sobre a vida e a morte, sobre a matéria e o espírito. Pense no faraó como o CEO de uma nação inteira, mas um CEO que também é um deus e cuja palavra é lei divina, não sujeita à contestação. Cada decisão, cada grande obra era um reflexo direto de sua vontade e de sua conexão com os céus. Os vastos recursos do Egito, desde os excedentes agrícolas até o controle sobre as minas de pedra, estavam centralizados nas mãos desse governante divino. Isso significa que a capacidade de mobilizar um exército de trabalhadores para cortar, transportar e empilhar milhões de toneladas de pedra não era uma questão de contratar, no sentido moderno, mas sim de comandar e organizar em uma escala que desafia nossa compreensão atual de liberdade individual e agência. Era um sistema onde a linha entre livre e compelido era, no mínimo, tênue e, muitas vezes, inexistente para a vasta maioria da população. Eles viviam em uma teocracia, onde a ordem social e a hierarquia eram consideradas divinamente estabelecidas, e desviar-se delas era desafiar os deuses e o próprio Maat, o princípio de verdade, justiça e equilíbrio cósmico que governava o universo egípcio. A arqueologia moderna, com suas escavações meticulosas e novas tecnologias, tem, nas últimas décadas, desvendado camadas dessa complexidade, revelando uma verdade que, embora difira da imagem hollywoodiana, não diminui o caráter de sacrifício e de opressão que permeou a construção dessas maravilhas. Longe de encontrar evidências de milhões de escravos estrangeiros, os arqueólogos descobriram algo muito mais intrigante: vilas de trabalhadores organizadas, cemitérios com restos humanos que mostram sinais de cuidado médico e uma dieta relativamente balanceada, e até mesmo grafites deixados pelas populações. Equipes revelando nomes e um certo orgulho em seu trabalho.
Isso não significa que a vida fosse fácil, nem que fosse voluntária no nosso sentido da palavra. Longe disso. Pense na diferença entre um prisioneiro de guerra e um cidadão que deve servir ao seu país em um projeto de infraestrutura massivo, sem escolha real, mas com a promessa de sustento e um lugar na ordem social. A grande questão, então, não é se houve trabalho forçado, mas qual era a sua natureza e como essa natureza se encaixa em nossa percepção de tirania. Prepare-se para desvendar um sistema onde a coerção não vinha apenas de chicotes e correntes, mas de uma estrutura social, econômica e religiosa tão onipresente que o conceito de escolha para a maioria das pessoas era uma abstração distante. Nosso mergulho nos detalhes mostrará que a glória faraônica tinha um custo humano sim, mas um custo sustentado por um mecanismo de poder muito mais sofisticado e arraigado do que a mera escravidão por si só. Esta é a semente de antecipação que plantamos agora. A verdadeira tirania não estava na brutalidade do chicote, mas na totalidade de um sistema que transformava a vida em uma ferramenta para a eternidade, e que veremos em detalhes em nosso terceiro ato. Agora, vamos adentrar o coração dessa complexa tapeçaria histórica, desmantelando a imagem popular e revelando as descobertas arqueológicas que reescreveram nossa compreensão sobre quem, de fato, ergueu as pirâmides. A narrativa dos escravos, tão vividamente retratada em filmes épicos, embora poderosa em sua representação de sofrimento, não se sustenta diante das evidências. Pesquisadores como Zahi Hawass, renomado egiptólogo, e equipes de arqueólogos americanos e egípcios escavaram vilas de trabalhadores, cemitérios e locais de trabalho próximos às pirâmides de Gizé, revelando um quadro muito diferente do que se imaginava. Imagine uma cidade operária vibrante com milhares de pessoas. As escavações revelaram moradias, padarias, cervejarias e até mesmo hospitais improvisados. Nos cemitérios adjacentes, foram encontrados esqueletos que, apesar de apresentarem sinais de fraturas e lesões relacionadas ao trabalho pesado, afinal, estamos falando de mover pedras de várias toneladas, também mostravam evidências de que essas fraturas foram tratadas, algumas até com cirurgias. Cérebras rudimentares, mas eficazes. Isso é crucial. Escravos, no sentido clássico de propriedade descartável, dificilmente receberiam tamanha atenção médica e um sepultamento honroso tão perto dos monumentos reais. Pense nisso como a diferença entre uma máquina quebrada, que é jogada fora, e uma ferramenta valiosa, que é consertada e mantida em bom estado. Os construtores das pirâmides eram ferramentas valiosas para o Estado faraônico. Eles eram, em sua maioria, egípcios, camponeses recrutados durante os períodos de entre-safra, quando as cheias do Nilo impediam o trabalho agrícola. Este sistema é conhecido como corveia, um termo que pode soar estranho, mas que é fundamental para entender a dinâmica de trabalho no Egito Antigo. A corveia era um tipo de serviço compulsório prestado ao Estado, uma espécie de imposto de trabalho que os cidadãos egípcios deviam. Não era uma escolha, não era um ato voluntário de heroísmo, mas também não era escravidão de cativos estrangeiros. Imagine que o governo do seu país exige que, durante alguns meses do ano, você e sua família trabalhem em um grande projeto de infraestrutura nacional, como a construção de uma ponte gigantesca ou uma nova rodovia. Você não é escravo, mas também não pode recusar, pois é sua obrigação cívica. Essa é a essência da corveia no Egito. Esses trabalhadores não eram acorrentados. Eles eram organizados em equipes, com nomes como Amigos de Khufu ou Beberrões de Menkauré, e sentiam um certo orgulho em sua filiação e nas tarefas que realizavam. Era um sistema hierárquico, com supervisores, escribas registrando o progresso e até mesmo uma elite de artesãos e engenheiros altamente qualificados que planejavam e executavam as partes mais complexas da construção. Pense em uma grande empresa de construção hoje. Você tem o arquiteto, os engenheiros, os gerentes de projeto e, depois, as equipes de pedreiros, carpinteiros e operários.
No Egito, a estrutura era semelhante, mas o contrato de trabalho era ditado pelo faraó e pela tradição, não por uma negociação salarial. Eles eram remunerados, sim, mas não com moedas, que não existiam amplamente na época. Recebiam em forma de rações, pão, cerveja, que era mais nutritiva e segura para beber do que a água, vegetais, peixe e, ocasionalmente, carne. Para muitos camponeses, essa alimentação regular e substancial era, na verdade, melhor do que a que teriam em suas aldeias, especialmente durante a entre-safra agrícola. Pense que é como receber comida e alojamento em troca do seu trabalho, em vez de um salário em dinheiro. É um sistema de trocas, onde a moeda é a subsistência e a segurança dentro de uma estrutura estatal massiva. Mas não se engane, a vida era brutal. O clima desértico, as ferramentas rudimentares, principalmente cobre e pedra para cortar calcário e granito, o transporte de blocos que pesavam de 2,5 a 80 toneladas sobre rampas de terra e trenós de madeira, tudo isso exigia uma força física e uma resiliência sobre-humanas. As dificuldades eram imensas. Acidentes eram frequentes, quedas, esmagamentos, lesões por esforço repetitivo eram parte do cotidiano. A segurança no trabalho, como a conhecemos hoje, era inexistente. Imagine carregar um bloco de pedra do tamanho de um carro pequeno sob o sol escaldante, sem maquinário, apenas com a força de seus braços e o trabalho coordenado de dezenas de outros homens, por horas a fio. É exaustivo só de pensar. A taxa de mortalidade e a expectativa de vida desses trabalhadores eram consideravelmente menores do que a média para a população egípcia. Muitos não viveram para ver a conclusão dos monumentos para os quais dedicaram suas vidas. O sonho da eternidade era para o faraó. A realidade do trabalho árduo e do sacrifício físico era para os construtores. A organização de uma força de trabalho de dezenas de milhares de homens e mulheres, com logística para alimentação, alojamento e ferramentas, era um feito administrativo por si só. Requer um Estado centralizado e burocrático, capaz de arrecadar impostos em produtos e trabalho, gerenciar excedentes e orquestrar projetos em uma escala nacional. O Egito Antigo era precisamente isso, uma civilização altamente organizada, onde cada indivíduo tinha um lugar e uma função dentro de uma rígida hierarquia social, desde o faraó no topo, passando pelos vizires, sacerdotes, escribas, soldados, artesãos, até os camponeses e, sim, escravos, embora em menor número e com um papel diferente do que se imagina. Muitas vezes, prisioneiros de guerra ou pessoas endividadas. Era uma sociedade onde a mobilidade social era rara e a ideia de livre-arbítrio individual, como a compreendemos, era um conceito estranho à maioria. A vida de um camponês egípcio era ditada pelo ciclo do Nilo, pelas demandas do Estado e pela vontade divina do faraó. O trabalho nas pirâmides, portanto, era apenas uma extensão dessa realidade. Agora que desmantelamos o mito do escravo acorrentado e exploramos a realidade da Corvéia, chegamos ao ponto crucial da nossa jornada, a grande síntese. Qual é, afinal, a verdadeira tirania por trás da glória das pirâmides? Não era a escravidão clássica, como a que se vê em representações de Roma ou do sul dos Estados Unidos. A opressão egípcia era mais sutil, mais profunda e, paradoxalmente, mais abrangente, porque se incrustava na própria estrutura da sociedade. A tirania não estava no chicote individual de um feitor cruel para cada trabalhador, mas na onipresença de um sistema totalitário que não dava escolha. Pense no Antigo Egito como um imenso organismo vivo, onde o faraó era o cérebro e cada cidadão, do escriba mais culto ao camponês mais humilde, era uma célula que tinha uma função específica, inquestionável e pré-definida para a manutenção da vida desse organismo. O que os arqueólogos e historiadores nos revelaram não é a ausência de trabalho forçado, mas sim a sua redefinição. A liberdade no Egito Antigo era um conceito radicalmente diferente do nosso. Para o camponês egípcio, a vida era uma sucessão de ciclos.
o plantio, a colheita e, no tempo da enchente do Nilo, quando os campos estavam submersos e o trabalho agrícola impossível, vinha a chamada. Esta chamada era a corvéia. Imagine que, por lei, você deve doar seu tempo e sua força para o Estado por alguns meses do ano. Você não é um escravo comprado e vendido, mas também não é livre para recusar. Se você o fizesse, as consequências seriam severas. Sua família poderia ser punida, suas terras confiscadas e você mesmo poderia se tornar um escravo, perdendo até mesmo a precária liberdade que possuía. A linha divisória entre trabalhador corvéia e escravo tornava-se perigosamente tênue, dependendo das circunstâncias e da obediência. É como um rio que, em sua extensão, tem águas claras em uma margem e águas turvas na outra, mas a transição entre elas é quase imperceptível. A tirania, então, residia na totalidade do poder faraônico e na sua legitimação divina. O faraó, sendo um deus vivo, não pedia, ele comandava. Suas ordens eram a manifestação da vontade divina, e questioná-las era desafiar a ordem cósmica, Maat, que garantia a prosperidade do Egito. As pirâmides, mais do que túmulos, eram instrumentos de controle social massivo. Elas absorviam vastos recursos e uma força de trabalho imensa, garantindo que a população estivesse engajada em projetos que reforçavam a autoridade do Estado e a ideologia religiosa. Pense nos faraós como mestres de um jogo de xadrez em escala nacional, onde cada peça, cada pessoa, era movida com um propósito maior, a perpetuação do seu poder e a garantia da sua própria eternidade. A construção das pirâmides não era apenas sobre erguer pedras. Era sobre erguer e solidificar a estrutura social, política e religiosa que sustentava o império. Este sistema era um gigantesco projeto de engenharia social. A necessidade de alimentar, abrigar e organizar dezenas de milhares de trabalhadores significava uma burocracia estatal complexa e eficiente. Os escribas registravam tudo, desde as rações distribuídas até o tempo de trabalho de cada equipe. Essa organização meticulosa, embora por um lado pudesse ser vista como uma forma de cuidado com a força de trabalho, por outro lado, era a própria manifestação da capacidade do Estado de controlar e extrair o máximo de seus súditos. A provisão de comida, cerveja e cuidados médicos não era um ato de benevolência. Era uma estratégia pragmática para manter a força de trabalho produtiva e evitar revoltas. Uma ferramenta bem mantida dura mais e é mais eficiente. A opressão, portanto, não estava na forma caricata do senhor de escravos, mas no fato de que a vida individual era subsumida pelo objetivo coletivo, que era definido pelo faraó. A identidade pessoal, as aspirações individuais, tudo era secundário à grande narrativa do Estado egípcio e à sua busca pela imortalidade. Mesmo os artesãos e os mestres construtores, que tinham um status mais elevado e eram mais livres, operavam dentro dos limites de um sistema onde a vontade do faraó era suprema. A distinção entre livre e escravo torna-se borrada sob a lente dessa tirania totalitária de propósito e destino. O verdadeiro preço humano não era apenas o suor e o sangue derramados, mas a ausência de escolha. A abdicação da autonomia em nome de uma ordem maior, divinamente imposta, que transformava cada vida em um tijolo na construção de uma glória que não era deles, mas dos deuses e seus representantes terrestres. As pirâmides, assim, são um monumento à engenhosidade humana, mas também um testamento silencioso à capacidade de um poder centralizado de moldar, controlar e consumir a vida de uma nação inteira para alcançar sua visão de eternidade. Subindo agora ao pináculo da nossa compreensão, de onde podemos contemplar a paisagem completa, recontextualizamos a monumentalidade das pirâmides. Elas não são apenas pilhas de pedra ou túmulos colossais. São o mais eloquente testemunho de um sistema de poder que, embora diferente da escravidão bruta que tantas vezes imaginamos,
foi, sem dúvida, uma forma profunda e abrangente de tirania. As pirâmides de Gizé, que começaram nossa jornada como símbolos de mistério e glória, revelam-se agora como palimpestos, camadas sobre camadas de história, onde a celebração da vida após a morte faraônica se mescla com o eco silenciado de milhares de vidas humanas dedicadas a essa causa. A imagem que tínhamos de escravos acorrentados é substituída por uma compreensão mais nuançada de trabalhadores compelidos, sim, mas organizados, alimentados e até tratados dentro dos limites de uma sociedade que enxergava o trabalho como uma extensão do dever para com o divino e o Estado. Mas não nos enganemos, essa não é uma história de trabalhadores felizes ou de liberdade plena. A tirania do Egito Antigo era a tirania da estrutura, da ideologia, da ausência de escolha em uma sociedade onde o indivíduo existia primariamente para servir ao coletivo, cuja bússola era apontada pelo faraó Deus. Imagine um rio caudaloso, suas águas fluem em uma direção irresistível. Você, como uma folha nesse rio, pode ter pequenas variações em seu curso, mas a corrente principal a levará para onde ela desejar. Essa corrente era o poder faraônico. A capacidade de convocar dezenas de milhares de pessoas para o trabalho da corveia, de realocá-las, de alimentá-las e de supervisioná-las é a prova cabal de um Estado com controle quase total sobre seus súditos. A pirâmide, em si, era a materialização máxima dessa tirania sistêmica. Uma prova visível de que o faraó poderia comandar não apenas a pedra, mas a própria força vital de sua nação para construir sua eternidade. E o que isso nos ensina hoje, milênios depois? As pirâmides permanecem como um alerta silencioso sobre os perigos da glória a qualquer custo. Elas nos forçam a questionar a natureza do progresso e da grandeza quando são construídos sobre a supressão da autonomia individual. Nos lembram que, em qualquer época, o poder concentrado, quando legitimado por ideologias inquestionáveis, sejam elas divinas, políticas ou econômicas, pode levar à instrumentalização da vida humana em prol de objetivos maiores definidos por poucos. A lição mais profunda é que a opressão nem sempre se manifesta com grilhões visíveis. Às vezes, ela se esconde na naturalização de um sistema, na ausência de alternativas, na imposição de um dever que se confunde com o destino. Ao olharmos para as pirâmides com esses novos olhos, não vemos menos admiração, mas uma admiração mais complexa, matizada pela consciência do sacrifício humano. Elas continuam a nos fascinar, mas agora com um novo tipo de respeito. Um respeito pela resiliência da condição humana em face de demandas monumentais. E uma profunda reflexão sobre a linha tênue entre a civilização que cria maravilhas e a tirania que as exige. A emoção inicial de reverência mística se transforma em um platô de compreensão mais profunda, uma clareza que nos permite ver não apenas as pedras, mas as milhares de histórias por trás delas, histórias de trabalho árduo, de organização social complexa e, acima de tudo, do poder esmagador de um Estado que redefiniu o custo da eternidade. Que as pirâmides continuem a nos inspirar, mas também a nos fazer questionar, sempre, o preço oculto da dória. Que elas nos lembrem que a verdadeira grandeza de uma civilização talvez não esteja apenas no que ela constrói, mas em como trata aqueles que a constroem.